Graça e paz, irmãos. Abram aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, apenas o versículo 8. Mateus 24 é o 8, que é a base da mensagem, mas nós vamos ler outros textos durante a ministração. Mateus 24, versículo 8. Mateus 24, 8 diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Repetindo, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me dê graça e sabedoria, Pai, para ministrar a sua palavra. Usa-me, Senhor, para louvor e glória do teu nome. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Princípio das dores. Essa expressão Jesus tirou, eu expliquei na primeira mensagem, já dei uma introdução sobre isso, sobre a questão do processo de gravidez da mulher. Então, nesse processo, a mulher, ela vai passando por dores que vão aumentando. Até aquele momento que se chega a dor do parto, que é a dor mais difícil. Qual a relação disso com a pregação de Jesus em Mateus 24? Significa dizer que esse mundo que nós vivemos hoje, o mundo todo, o planeta chamado Terra, vai entrar num processo de dores, de sofrimento que vão aumentando gradativamente. Paulatinamente o mundo vai entrando em estados mais e mais difíceis. O tema da minha mensagem é: como será o desenrolar das coisas até que Cristo venha? Como será isso? Eu já falei sobre o aumento da falsa espiritualidade, eu já falei sobre isso. O segundo ponto eu falei, haverá uma intensificação nas guerras e nos rumores sobre guerras. Boatos, já falei sobre isso. Falei também sobre as fomes se espalhando no planeta Terra, por inúmeros motivos, já falei sobre isso. O outro ponto que eu falei é o surgimento de muitas epidemias em escala global. Epidemias, pandemias, pestes, eu já falei sobre isso. Falei também que haverá um aumento na atividade sísmica na Terra. Significa dizer que haverá terremotos em muitos lugares. Lugares onde não tinha terremotos, passarão a ter. Já falei sobre isso. E falei também que haverá um esfriamento, um aumento da iniquidade no mundo todo. Uma degradação do caráter do homem. O homem já está enfrentando isso, e isso nós, da nossa época, já estamos podendo ver. E isso também vai aumentar. E hoje eu começo falando que haverá, a partir de hoje, haverá um crescimento múltiplo no conhecimento humano em várias frentes. Eu vou falar algumas coisas aqui. E o texto que eu usei é Daniel, capítulo 12, versículo 4. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4. Por que temos que consultar o Velho Testamento? Porque no Velho Testamento existem muitas profecias relacionadas ao nosso tempo, relacionadas a esse tempo que está acontecendo e que virá. Muitas profecias você só vai conseguir achar lá no Velho Testamento. Zacarias, Ezequiel, Isaías, Naum, Daniel e muitos outros profetas, somente eles receberam da parte de Deus essas profecias. E essa está aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz assim: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Uma sociedade marcada por muitos avanços científicos, tecnológicos, industriais, bélicos, nunca visto em todo o mundo.
haverão muitas parafernálias, máquinas, robôs. E é uma coisa interessante, sabe o que é, irmãos? Que isso já vem sendo divulgado em filmes. Isso já vem sendo mostrado nos filmes, irmãos. Faz tempo que isso já vem acontecendo. Houve um filme da década de 90, talvez alguns assistiram, e fizeram uma reedição desse filme. O nome do filme é Blade Runner, Caçador de Androides. Esse filme ali já mostrava celular com vídeo, aquele filme já mostrava carros que voam, já mostrava robôs, já mostrava um avanço tecnológico nas construções. Um filme da década de 80, irmãos, já mostrava essas coisas. Nesse tempo do fim, esse avanço na ciência, no conhecimento, trará muitas descobertas de doenças. Haverá também um crescimento no conforto do homem. Muitas casas tecnológicas, muitas empresas tecnológicas, já vemos hoje. Isso vai aumentar em escala global. Por todos os lados, veremos igrejas sofisticadas, tipos de cultos sofisticados. Porém, irmãos, haverá também no homem um crescimento da arrogância. O homem, quando ganha muito conforto, sabe, quando ganha muito benefício, a tendência desse homem é se esquecer de Deus, se esquecer do Criador. Quando o homem alcança essa exaltação, esse destaque no cenário mundial, esse homem acha que ele é o próprio Deus, o próprio Criador das coisas. Essa sociedade que de 20 anos para cá, eu vivi a minha juventude e adolescência na década de 80, 90. Muitas coisas que temos hoje não existiam nessa época. A questão do computador era uma coisa para poucos. Estava mais resumida a pessoas ricas, sabe, da Europa e Estados Unidos. Ou grandes empresas tinham essas coisas. Isso não estava acessível no lar de ninguém, como temos hoje. Como um iPad, um tablet ou um celular sofisticado como nós temos hoje. Hoje nós vemos impressionantes avanços tecnológicos. Antigamente era a sociedade das válvulas. Eu que trabalhei bastante com eletrônica, nós precisávamos de TVs enormes, com válvulas enormes. Dentro tinha até uma brincadeira que você tinha que ligar a televisão de manhã para poder assistir de noite, né? Que a válvula tinha que esquentar para poder funcionar. Então as coisas, quando chegaram os televisores coloridos, hoje nós temos televisões, sabe, de LED, televisões de plasma, de LCD, televisores que estão chegando, televisores dobráveis, coisas que vão chegar, irmãos, coisas que ainda já estão sendo anunciadas nos filmes. Se você hoje assistir um seriado no Netflix, tem lá um seriado chamado Black Mirror. Esse seriado só fala de tecnologia. Ele só mostra a tecnologia, o lado avançado da tecnologia. Ali os carros já não têm mais combustível fóssil. Ali são carros elétricos, irmãos. Ali nós vemos que existe um sistema que eles já estão anunciando. Que sistema é esse? Que será introduzido na íris do homem. Um tipo de computador ou HD de alta performance ou muito grande, que será introduzido na íris do homem. Existem 3 coisas no homem, irmãos, que ninguém tem igual. A digital, a íris do olho e o DNA. Ninguém tem igual. Todo mundo é diferente, irmãos. Então a tecnologia pode ser introduzida de maneira a cada um ser reconhecido pelo que tem no seu corpo. Isso tudo vai crescer. As construções serão, como vemos nos filmes, cada vez mais verticais. Não há mais espaço no mundo para construções horizontais. Não há mais tempo, nem espaço, nem dinheiro para estar comprando terrenos e mais terrenos. Então as construções serão cada vez mais altas, cada vez mais sofisticadas, eletrônicas. Como minha esposa trabalha num lugar que para você entrar, você tem que ter lá já a questão da leitura do dedo. Então essa sociedade será marcada por muitos e muitos avanços. Chegará o tempo que chegarão as tecnologias holográficas, que você já vê num filme, um filme que fizeram um tempo atrás, esqueci até, Avatar.
Ali os monitores de computador não são telas, não são hardwares como placas que nós vemos hoje. São softwares avançados, irmãos. Telas holográficas. Como eles fazem isso? Os filmes já mostram. Você toca num lugar, uma tela que é projetada, sabe, no ar, em alta definição. Essas coisas, irmãos, já estão disponíveis, mas não se lança assim de uma hora para outra. O dinheiro físico vai desaparecer. O dinheiro físico, já estamos sendo preparados, irmãos, para o dinheiro sair de circulação. Eu li uma reportagem. Sim, o G5, as tecnologias de celulares, né? Todas essas coisas já estão sendo, o 4G, o 5G, todas essas coisas estão sendo introduzidas paulatinamente, irmãos. Os donos do mundo, os grandes barões do dinheiro, os grandes ricos, eles conhecem as profecias. Eles sabem das coisas. O dinheiro físico, como eu estava falando, eu li uma reportagem que a própria Uber, cujo dono é um grande sheik, sabe, do Catar, eles falam que logo, logo os motoristas vão sair dos carros. Ele está falando, ele já está anunciando, irmãos, que os carros serão autônomos. Haverão carros autônomos no chão e no ar. A Uber já testou os carros que voam na Austrália. Então serão carros autônomos, que pousarão em lugares. Então não precisará de motoristas. Então todas essas tecnologias já estão sendo anunciadas. Como Daniel falou, a ciência se multiplicará. Ele fala de correr de uma parte para outra. Uns correrão de uma parte para outra. Uma profecia de Naum corrobora com essa profecia. Naum, capítulo 2, versículo 4. Livro do profeta Naum, que não é fácil de achar, né? Profeta Naum, capítulo 2, versículo 4. Eu vou dar um tempinho para vocês acharem que esse texto não é fácil de achar. Naum, capítulo 2, versículo 4. Depois de Miqueias, perto de Abacuque, que também não são fáceis de achar. Naum, capítulo 2, versículo 4, diz assim: os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como o de tochas, correrão como relâmpagos. O profeta da época não tinha condições de descrever o que ele via. Ele não tinha a linguagem do nosso tempo. Então Naum estava tendo uma visão de tempos que estão chegando. Carros muito velozes, corroborando com Daniel. Correrão de uma parte para outra. Esse tempo do fim, irmão, será marcado por um grande ativismo na sociedade. As pessoas não vão querer perder tempo com nada. Se cumprirá aquilo que os americanos falam muito, the time is money. Tempo é dinheiro. As pessoas não vão querer perder um segundo. Cada segundo serão grandes negócios que serão fechados. Muito dinheiro em jogo, irmãos. Hoje, sabendo muitas coisas que Deus tem me ensinado, eu tenho assim, pensado nas diversões que nós temos, irmãos. Naquilo que nós gastamos nosso tempo como verdadeiros palhaços, como verdadeiros bobos da corte, torcendo para coisas que estão arranjadas, como futebol. Gastamos tanto tempo vendo futebol, irmãos. Existe muito dinheiro naquilo, muito dinheiro investido naquilo. Muita gente já tem arrumado, já tem falado, eu não quero perder um centavo nisso. Muitos resultados arranjados. Muita coisa tramada nos bastidores, irmãos. E nós, como bobos na frente da televisão, torcendo por coisas que já estão tramadas. Resultados que já estão sendo arranjados. Como em campeonatos caríssimos, como o da UEFA, que já foi falado. Esse que falou até morreu. Que existem muitos resultados arranjados.
Então essas pessoas não vão querer perder dinheiro. O tempo do fim será marcado por rapidez. Queremos as coisas mais rápido. Como esse mundo de hoje. Ninguém quer cozinhar mais. Pede. A sociedade do fim será marcada por muitas dessas coisas. E sabe uma coisa interessante na sociedade do fim? É que nós estamos sendo treinados, irmãos. Nós estamos sendo treinados para quando o tempo da marca chegar. De tempos em tempos, nós vamos sendo sujeitos a coisas obrigatórias. Chips que vão sendo colocados nos nossos cartões. Leituras de mãos biométrica, todo mundo é obrigado. Essa vacina que está chegando, irmãos, chegará o tempo que as empresas vão exigir ter vacina. Ou você vacina, ou você não trabalha aqui. Estamos sendo introduzidos por pressão a esses preparos. A sociedade está sendo colocada dentro de uma forma, à força, irmão. E tudo isso é um preparo para aquilo que está vindo por aí. Quando a marca chegar, será um rompimento. Quando o 666, que não podemos afirmar exatamente o que é isso. Não dá para afirmar hoje o que é isso. Já se falou em chip, já se falou em vacina, já se falou em tatuagens. Não sabemos exatamente o que é o 666. Não dá para afirmar hoje. Mas que estamos sendo preparados, estamos. Quando esse tempo chegar, como hoje, quando esse tempo chegar, quem não colocar não poderá comprar nem vender. Significará dizer que os crentes que estiverem vivos nesse tempo, os cristãos vivos nesse tempo, irmãos queridos, terão que romper com o sistema. Essa ideia da igreja sair antes da tribulação, essa ideia não corrobora com as escrituras, irmãos. A ideia do pré-tribulacionismo, a igreja sair e ficar fora do sistema, não corrobora com as escrituras. É uma interpretação fantasiosa, queridos irmãos. Teremos que romper com o sistema. Significará dizer que não teremos empregos como temos hoje. Não poderemos andar de carro, colocar gasolina para lá e para cá. Não teremos cartões, porque para comprar e vender, você vai ter que ter a marca, irmãos. E todo o avanço tecnológico hoje não é apresentado como coisa maligna, é apresentado como benefício. É apresentado como coisa boa para te ajudar, para ajudar a sua família, colocar o pão na casa. Quem é que não vai querer isso? Infelizmente, esse avanço no conhecimento trará uma sociedade vigiada, que já estamos sendo preparados, irmãos. São câmeras para todo lado. É para nós nos ajudar contra a criminalidade. Será uma sociedade vigiada, controlada. E acontecerá como mostram os filmes. Eu, Robô. Lembra desse filme? Eu, Robô. O Homem Bicentenário. Quem viu esses filmes? Filmes, irmãos, que estão mostrando como será isso. Sim, é ficção no entretenimento, mas são verdades sendo apresentadas. O homem se tornará escravo da criação. Matrix, quem já viu esse filme? São 3 filmes. Eu vi esses filmes tudo. E aquilo mostra, irmão, como as coisas acontecerão. Eles não têm vergonha de mostrar mais. A sociedade olha como entretenimento, mas é preparo, são ideias, sendo divulgadas de maneira global. Haverá então um crescimento, uma multiplicação no conhecimento. O que haverá também, como será o desenrolar das coisas, até que Jesus venha, até que Cristo venha. Haverá uma perseguição feroz, imortal, aos cristãos e judeus. Uns fugirão e viverão, outros vão morrer, outros serão presos, e outros vão desviar
da fé. Onde está escrito isso? Mateus capítulo 24, versículo 9. Mateus 24, verso 9. Eu estou enxugando bastante, não dá para falar tudo. Eu vou ter que enxugar aqui porque tem muitos textos para ler, textos importantes que deveriam ser lidos, mas o tempo não dá, senão vai ficar muito extenso. Mateus 24, verso 9, diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes. Outras versões dizem no mundo todo, por causa do meu nome. Agora Lucas capítulo 21, Lucas 21, verso 12, 16 e 17. Lucas capítulo 21, verso 12, 16 e 17. Diz assim: mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. 16. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. 17. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. 18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. E finalmente, Apocalipse capítulo 13, verso 7 e verso 10. Apocalipse 13, verso 7 e verso 10. Diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E outros textos que eu poderia ler era Daniel 7, 21 e 25 e Apocalipse 13, 6, que corroboram com esses textos aqui. O fator será o seguinte, irmãos. A sociedade que está sendo preparada hoje é uma sociedade anti-Deus, contra Deus. Não é uma sociedade que vai simpatizar com os crentes. Não vai ser uma sociedade do início da igreja, que as pessoas simpatizavam com a igreja, né? Não. Aqui é tempo de fim, irmão. É o tempo derradeiro. É o finalmente. É o fechar da cortina. Nesse tempo, irmãos, haverá um grande ódio contra os judeus e contra os cristãos, que sempre foram considerados as pragas do mundo, os causadores de problemas, aqueles que trazem mensagens que restringem a ação deles. Então haverá uma explosão, haverá um crescimento gradativo de ódio contra os cristãos. Hoje já estamos podendo ver o nascimento de muitos militantes. É a área feminista, é movimento não sei do que, é movimento daquilo. Tudo combatendo contra a mensagem de Deus. Tudo indo contra a família, indo contra os princípios conservadores. Nós já estamos vendo esse grupo nascendo, ganhando formato. Então haverá um tempo que o ódio vai explodir no mundo todo. E as pessoas vão olhar para a igreja, vão olhar para os judeus. E que nós vemos aqui, uns vão ser presos, outros vão morrer. Não é todo mundo que morre, irmãos. Não é todo mundo que é preso. Alguns, irmãos, não vão aceitar essas coisas. A mensagem da igreja continuará uma mensagem firme. Haverão os verdadeiros nesse tempo. Aqueles que não terão medo de morrer. Eu vou falar no final o que vai acontecer com a igreja. Eu deixei para o final. Um momento melhor da igreja. Haverá um momento, irmãos, que o momento culminante, quando o anticristo aparece. Ele vai ser aquele que vai dar o start para ir contra os cristãos e judeus. Você veja que o texto fará guerra contra os santos. Guerra contra os santos. Se a igreja não vai estar aqui, segundo o pensamento pré-tribulacionista, segundo esse pensamento, se a igreja não vai estar aqui, que santos são esses? Vai fazer guerra contra quem? Que santos são esses que você está guerreando? Se a igreja já subiu? Então esse pensamento não tem lógica, irmão querido. Quem se opor nesse tempo
sofrerá duras consequências. Uns fugirão, irmão, de cidade em cidade, a palavra diz. Não haverá conforto mais para nós. Esse mundo não é para nós, queridos irmãos. Não podemos ficar fazendo tantos planos para esta vida. Não gaste tanto dinheiro investindo em coisas aqui, queridos irmãos. Não gaste tanto dinheiro com investimentos penosos, de longo alcance, sabe? De longo gasto, anos pagando. O tempo está se abreviando, querido irmão. Essa perseguição, claro, será por muitos motivos, mas principalmente por causa da mensagem da igreja. A mensagem da igreja não é uma mensagem que traz, sabe, alegria muitas vezes para o coração das pessoas sem Deus. A mensagem da igreja é uma mensagem contra o pecado. A mensagem da igreja é uma mensagem contra esse mundo, contra a vida que as pessoas querem viver nesse mundo. Por isso a mensagem da igreja muitas vezes é oposta, sabe, sofre oposição das pessoas que não querem a Deus. E nesse tempo, as coisas vão ser mais difíceis. Haverá uma grande perseguição contra o povo de Deus. Um outro ponto, como será o desenrolar das coisas até que Cristo venha? Haverá um surgimento. Muito pouca gente fala disso. Haverá o surgimento e o estabelecimento de um G10. Eu falei isso no estudo. Um irmão me ligou do Rio de Janeiro, há um mês atrás. Fala, onde o senhor achou isso? Está o tempo todo lá nas Escrituras, irmãos. Está lá em Daniel. O sonho da estátua. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver esse texto. Daniel 2, eu vou ler 3 textos para a gente poder ver isso. Daniel 2, verso 42 até o verso 44. Daniel 2, do verso 42 ao 44. Diz assim: E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, eu não vou ler o texto todo. Nos dias desses reis, eu quero ler um outro texto com vocês. Daniel, eu vou citando os versículos e os irmãos vão me acompanhando. Daniel 7, só vai um pouquinho para frente aí. Daniel capítulo 7, versículo 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Então, verso 19 agora, verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Verso 20. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que das suas companheiras. Verso 21. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Verso 24. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantará 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei,
E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. E finalmente, vá lá em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17, verso 12, 13 e verso 17. Apocalipse 17, verso 12, 13 e 17. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Verso 13. Estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Verso 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. O que vai aparecer antes do anticristo? Tem gente que está falando aí, irmãos. O anticristo já apareceu, tem trombeta sendo tocada, já abriu o selo. Nada dessas coisas aconteceram, irmãos. Nada dessas coisas aconteceram. Tem que aparecer um G10. Daniel fala, e depois desses aparece o chifre pequeno. O chifre pequeno, na descrição de Daniel, corroborando com o Apocalipse, é o anticristo. Ele é o anticristo. Os 10 reis são 10 nações no mundo, um G10 firmado como reino nesse mundo. E quando o anticristo aparece, Daniel fala, ele abate 3, e será o 8º, segundo Apocalipse 17. Ele vai tirar 3 reis de circulação, matando eles, ou tomando o país deles, não sei como será isso. Mas no reino do anticristo haverá guerras internas ali, disputando poder. Então haverá o surgimento no mundo de um G10. Hoje já tem G8, G7, G20, já um monte de coisa. Mas um G10 estabelecido no mundo. E esses governos, irmãos, segundo nós vemos aqui, eles vão, Apocalipse 17, vão entregar o poder ao anticristo. Eles vão ver ele como rei. E a descrição do anticristo em Daniel é o livro que mais descreve sobre ele. É o livro que mais dá detalhes sobre esse homem. Será poderoso, sábio, um homem de uma linguagem sofisticada, um homem milionário, um homem poderoso, e mais, um homem que vai reger as nações. Sobre o quê? Sobre o poder e a eficácia de Satanás. Satanás vai colocar nele todo o seu poder. Porque Apocalipse 13 diz, e a besta deu, e o dragão deu a ele todo o seu poder. Toda a sua honra, deu também a ele o seu trono. O anticristo não terá amor, não terá, afeição ao amor das mulheres. Ele também dará bens àqueles, honrará com pedras preciosas, com poder, com riqueza, aqueles que ajudarem ele. Como que esse anticristo vai reinar nesse mundo com tanto poder? Ele vai usar a mesma forma que todos os reinos mundiais usaram. Veja que a besta de Apocalipse, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Quem são as 7 cabeças? São 7 reinos mundiais. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, que foi o último reino mundial, e o anticristo. Esse aqui é o 7º. E diz que ele vai reinar, vai receber todo esse poder, irmãos. E como é que ele vai ter poder nas coisas? Espólio, irmãos. O Egito usou dessa forma. A Assíria também. Babilônia foram os maiores espoliadores do mundo. Os medo-persas, irmãos. Grécia. Roma tomava o terreno de todo mundo.
E finalmente, irmãos, o anticristo. Você quer ver onde está escrito isso? Vamos procurar esse texto. Está lá em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, verso 36 até o verso 39. Daniel capítulo 11, do 36 ao 39. E esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Então ele não vai aceitar religiosidade no seu reino. Então esse negócio que vai ter católico, budista, islâmico, vai acabar no reino dele. É um só tipo de religião. Vai ter que adorar ele. Se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus, letra maiúscula, dos deuses, falará coisas incríveis. E será próspero. Será próspero. Até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito. Verso 37, não terá respeito aos deuses de seus pais. O anticristo vem de uma linhagem religiosa. Eu falei de onde que ele vem no estudo. Eu falei de onde que ele vai vir. Ele vem do mundo islâmico, irmão. O anticristo vem do mundo islâmico. Ele vem do mundo islâmico. Será próspero até que a ira se complete. E não terá respeito aos deuses de seus pais. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Aí, ó. Essas militantes feministas ficam lutando aí, falando, estão ofendendo a gente como mulher. Nesse tempo do anticristo, o anticristo vai malhar a mulher, irmãos. Vai fazer de mulher tapete. Esse homem não vai brincar. Mas os deuses nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Verso 38. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Verso 39. E haver-se-á com os castelos fortes, com auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Uma outra versão no hebraico diz assim, espoliará a terra por preço. Tomará a terra à força das pessoas. Vejam outro texto, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vou ler apenas uns versículos. De segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 em diante. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 em diante. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Um parênteses aqui. Os pré-tribulacionistas falam que o que detém o aparecimento do anticristo é a igreja ser arrebatada. Então a igreja for arrebatada, ele se manifesta. Não tem nada a ver, irmãos. Não tem nada a ver. O que os cristãos no passado liam? Velho Testamento. Eles não tinham as cartas como nós temos hoje. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. O que Paulo ensinava para os cristãos, irmãos? Para onde que eles estavam olhando? Que alguma coisa detinha a manifestação do anticristo desses tempos. Para onde que eles estavam olhando? Eles estavam olhando para Daniel, irmãos. Eles estavam olhando para Daniel. Enquanto a profecia da estátua não estiver completa, o anticristo não aparece. Enquanto os 10 reis não aparecerem, ele também não aparece. Então tem alguma coisa que detém o anticristo de aparecer.
a profecia se cumprir e a vontade de Deus se manifestar na terra. É Deus quem detém todas as coisas. É Deus quem impede as coisas de acontecerem naquele tempo. É Deus que deixa a profecia seguir o seu curso. É Deus que controla as coisas, irmãos. Daniel fala que é Deus que estabelece reis e tira reis. É Deus que permite que isso aconteça e aquilo não. Como será o desenrolar das coisas até que Cristo venha? Não dá para detalhar aqui, mas o governo do anticristo durará 7 anos. 7 anos, irmãos, vai durar. Aí você fica perguntando, né? Como no estudo um irmão perguntou, como é que a gente vai aguentar passar por tudo isso? Aqui, vendo, sabe, esse monte de coisa acontecendo, o anticristo reinando, fazendo perseguição contra os santos, guerreando os santos. Uma coisa que tem acontecido na história toda. Uma coisa que tem acontecido em todas as épocas da história. É só olhar. Samuel falou esses dias sobre isso. Avivamentos. Avivamentos, irmãos. A igreja que tem hoje não está preparada para isso. Nem eu estou. Nem eu estou. Ninguém aqui está preparado de ver a espada no pescoço do seu filho. Ninguém aqui está preparado em ver a maldade multiplicando em escala global. Ninguém aqui está preparado para ver tanta coisa que está escrito aqui. Ninguém aqui, irmão, está preparado de ver certas coisas que estão descritas na palavra de Deus. Os apóstolos não estavam preparados para a perseguição romana que viria. Deus teve que encher eles, lá no dia de Pentecostes. Ali era uma profecia de Joel, mas não era profecia para encher barriga de crente. Era uma profecia para preparar eles, para ser testemunha. A palavra testemunha no grego é martírios. Martírios. Morrer em prol de uma causa. Ter poder de Deus para morrer em prol de uma causa. Nesse tempo haverá esse tempo que está vindo pela frente. Para enfrentar isso, Deus está preparando algo para a igreja. Deus está preparando algo para aqueles que perseverarem em Deus. Lucas 21, 13, 14 e 15. Está tudo na palavra de Deus, irmãos. Lucas 21, 13, 14 e 15. Eu vou terminar isso hoje, em nome de Jesus. Lucas 21, 13, 14 e 15 diz assim: e vos acontecerá isto para testemunho, martírios. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E Atos 2, 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O que está acontecendo aqui no tempo do fim? Começou lá no dia do Pentecostes. De tempos em tempos, como ondas, como grandes ondas. Tsunamis não vem na terra, não vem tsunami na terra todo dia, nem todo ano. Os tsunamis vêm de tempo em tempo. É Deus que permite. Aquilo varre tudo que tem pela frente. Haverá da parte de Deus uma onda maior, uma onda de avivamento, irmãos. Haverá um derramamento da parte de Deus para a igreja. É para os servos de Deus. Uma onda, irmão, que dará sonhos proféticos, dará palavra profética, dará coragem para os crentes suportarem esse momento,
dará sabedoria e entendimento, ó glória, dará entendimento, glória, sabedoria para os crentes enfrentarem esses tempos. Nós não estaremos sozinhos, irmãos queridos. Nós não enfrentaremos esses momentos sozinhos. Haverá de Deus um enchimento no nosso coração. Nós seremos corajosos em falar, irmãos. Nós não teremos medo de falar nesse tempo. Nem a morte vai calar a nossa boca nesse tempo. Nesse tempo, irmãos, nós não teremos medo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso esse tempo que a gente está vivendo, é tempo de encorajamento, de encorajar os irmãos a prosseguirem. Você que está aí em casa com medo de Covid, não é mais tempo de ficar dentro de casa. É tempo de vir congregar. Existem bênçãos de Deus que estão reservadas para quem vem congregar, irmão. É para quem vem para a casa de Deus. É no ajuntamento que a cabeça trabalha no corpo. Oh glória! Hebreus capítulo 10, versículo 22 até o 25, nos fala disso, querido irmão. Interessante que o Gilmar citou esse texto. Falou, olha aí, Jesus. O Senhor confirma a palavra. Hebreus 10, 22 ao 25. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração, é o nosso tempo, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que é a palavra de Deus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque nosso mundo não é aqui, a nossa pátria não é aqui, porque fiel é o que prometeu, Jesus, o Rei da Glória. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Outra versão diz, não deixando de congregar. Não deixando de congregar como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia com letra maiúscula. Esse é o tempo, irmãos, de encorajamento. Não é de fugir da luta, querido irmão. O melhor caminho para uma pessoa é escolher o caminho da fé, irmão. Eu gastei 25 anos da minha vida fora da fé. Fora da fé, irmão. Gastei 25 anos da minha vida, 25 anos preciosos da minha saúde, fora da fé. E Deus é muito bom, querido irmão. Não deixou eu morrer. Não deixou eu morrer, irmão. Porque se eu tivesse morrido, estaria na mão do capeta essa hora. Como diz aquele cântico, que eu ouvia muito meu pai ouvir, aquelas músicas sertanejas antigas. A coisa está feia, a coisa está preta. Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Muita gente já ouviu aqui essa música. E é pura verdade. Vocês dão risada, né? E então, irmãos, esses avivamentos vão acompanhar o tempo todo a nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E para finalizar, sabe, qual vai ser o grande anúncio de que Jesus está realmente chegando e acabou essa vida aqui, anticristo e todo esse povo todo aí, diabo, demônio, esse povo todo. Sinais, irmãos, sinais na criação vão anunciar isso. Você quer? Vamos ler esse último texto. Desculpe avançar um pouquinho no tempo. Vamos ler esse último texto, que eu quero fechar a mensagem nesse texto e falar algo bem brevemente. Lucas 21,
versículo 25 até o 28. Lucas 21, verso 25 e 28. Aqui a criação vai estar entrando em colapso, anunciando que o dono de tudo está voltando, e a coisa vai ficar feia. Vai ficar feia, irmãos. As pessoas vão se assombrar pelo aparecimento dele. A terra vai se assombrar pelo aparecimento do Rei da Glória. Lucas 21, 25 ao 28 diz assim: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Uma coisa bem interessante, irmãos, aqui que eu ouvi esses dias, sabe, uma pessoa pregando e falando: levantai as vossas cabeças. Irmão, você já viu quando você olha uma coisa bonita? Você não olha assim, você olha assim, irmão. Jesus está falando para nós aqui: não baixa a cabeça não, é hora da sua vitória final. Levanta as vossas cabeças, chegou a sua hora, chegou o seu momento, chegou o momento de bradar. Valeu cada minuto na presença de Deus, valeu cada segundo, irmão, valeu cada zombaria do mundo sem Deus, valeu, porque olha, eu vou falar uma coisa para você: as coisas não terminam aqui. Existe de Deus uma cidade não feita por mão de homem, não feita por ninguém, nem por anjos, feita pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo e glorioso, querido irmão. Tem de nós uma cidade preparada para nós, e essa cidade é para todo aquele que creu em Jesus Cristo, o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita coisa para acontecer, e o que nós temos que fazer agora? Vigie, busque a Deus, se envolva com as coisas de Deus, irmão. Esqueça desse mundo, querido irmão. Pare de gastar tanto tempo nesse mundo. Pare de gastar a sua vida nesse mundo, irmão. Tudo isso vai ser desfeito. Vai ser desfeito pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz.